Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! No tutorial de hoje eu trouxe essa belíssima bolsa que dei o nome de Elegance. Ela ficou perfeita com a técnica que usei para deixá-la estruturada sem tela. Ela fica super firme, pessoal, mesmo usando o fio macio. Essa receita está exata, perfeita. Olha também a técnica que eu usei para fixar as alças, sem falar na estrutura e no acabamento que eu usei nos cantos da base. E ela foi toda trabalhada com belíssimo ponto colmeia. Então, pessoal, para quem já me conhece, sabe que eu não cobro pelos meus tutoriais e nem pelas minhas receitas. Nada contra quem cobra, mas eu prefiro trazer os passo a passo de maneira totalmente gratuita para todos terem acesso. A única coisa que eu peço a vocês é que se inscreva no canal se não for inscrito, que deixe o seu like, porque o like é extremamente importante, e também o seu comentário. Pode deixar apenas um emoji que eu vou amar ver, tá? Agora, se você quiser assistir aos meus vídeos sem anúncio, basta clicar no botão Seja Membro e assinar o canal. Muito obrigada! Agora as medidas. De largura 34 centímetros, altura 20 centímetros, no fundo 22 por 12 centímetros. Olha, por dentro, ó, o espaço ficou bem bacana, pessoal, cabe bastante coisa. Olha, usei esse botão com base em couro, eu super indico porque facilita bastante o abrir e fechar da bolsa, tá? Eu vou deixar a lista de todos os materiais na descrição do vídeo e também o link dos materiais usados. Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Para fazer a bolsa, eu vou usar o fio poliéster de 5 milímetros. Esse fio é da TZ Têxtil, tá, pessoal? É um fio de 5 milímetros, mas ele não é um fio pesado, não é um fio grosso, tá? É porque no mercado existem várias marcas de fio poliéster 5 milímetros e cada marca tem uma certa variação, pessoal, de espessura, de peso. Esse fio aqui é excelente, é extremamente macio. E essa cor é a cor 8166, tá? Cada cone tem 340 metros. A gente vai precisar de um cone desse para fazer a bolsa. Eu vou deixar o link desse fio aqui na descrição do vídeo. Então, nesse fio, pessoal, eu consigo usar agulha de 3,5 milímetros. Por ele ser um fio mais leve, como eu falei, mais delicado. Eu vou usar 3,5 porque eu quero que minha bolsa fique bem estruturada e com o ponto bem fechadinho, tá, pessoal? Mas você pode usar a agulha da sua preferência, inclusive se você estiver trabalhando com outra marca de fio. Você pode usar a 4 milímetros, a 5, tá bom? Nós vamos iniciar fazendo 13 correntinhas. Fiz 13 correntinhas e ficou medindo 9 centímetros. Agora, pulo a primeira correntinha e venho na segunda, pulo a primeira, venho na segunda e faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, mais um ponto baixo. A gente vai fazer um total de 12 pontos baixos. Pegando aqui na alcinha de cima das correntinhas, tá? Olha, a alcinha de cima. Fiz 12 pontos baixos e agora vamos para a segunda carreira. A partir da segunda carreira, a gente vai dar início ao ponto baixo dobrado, também conhecido como ponto baixo duplo. Esse ponto traz mais estrutura para a sua peça. Então, para a base de bolsa de crochê, esse ponto é excelente, deixa a base extremamente estruturada, mesmo trabalhando com fio macio. Então, vamos dar início. Vamos fazer uma correntinha, né, para fazer a próxima carreira. E nós vamos pegar, para fazer o ponto baixo duplo, pessoal, aqui dentro, olha, do primeiro ponto. Estão vendo aqui o primeiro ponto? Eu vou introduzir a agulha dentro dele, pegando nessa alcinha de fora, e vou pegar aqui na base, em cima da primeira alcinha que a gente deixou, olha. Estão vendo aqui as alcinhas? Então, vou pegar aqui em cima dessa primeira alcinha, olha. Olha, então ficou assim.
Passei a agulha dentro do ponto e peguei aqui na alcinha da correntinha, ali no começo. Trago o fio, dou altura e faço o ponto baixo. Próximo ponto, pegando aqui na alcinha de fora e na alcinha aqui embaixo, olha, das correntinhas, tá? Trago o fio, dou altura e finalizo o ponto baixo. Próximo ponto, próxima alcinha de base. E assim eu vou fazendo os pontos até as últimas alcinhas. Uma alcinha em cima e uma alcinha embaixo. Essa primeira carreira é a mais complicadinha. Depois, para quem está iniciando, vocês vão perceber que é bem fácil esse ponto. Olha, cheguei ao final, vou pegar aqui no último ponto e na alcinha de base, aqui na última alcinha lá de baixo, ó. Olha, então fizemos os 12 pontos baixos. Olha como ficou. Agora faço uma corrente e vamos para a próxima carreira. Pego dentro do ponto e na alcinha aqui, na primeira alcinha, trago o fio e faço um ponto baixo. Eu vou marcar esse primeiro ponto porque ele fica meio escondidinho aqui, tá? Próximo ponto, olha, alcinha, alcinha de baixo. E chegamos aqui no último ponto. Pego dentro dele e na alcinha de base. Então, concluímos mais uma carreira, no caso aqui é a terceira carreira. Fizemos 12 pontos. Agora, uma corrente e vamos para a próxima. Cheguei no último ponto, vou tirar o marcador, pego dentro dele e aqui nessa última alcinha. E terminamos aqui mais uma carreira. Vamos arrumando assim, olha. Uma correntinha e vamos para a próxima. Vou marcar esse primeiro ponto. Então, pessoal, a gente vai trabalhar assim para fazer a base da nossa bolsa, que será uma base retangular, tá? Então, eu vou trabalhar aqui algumas carreiras, eu vou crescer algumas carreiras e já volto para mostrar para vocês, tá? Olha, fiz 19 carreiras, vou contar para vocês verem. A gente vai contar em cima dessas alcinhas atravessadas, tá? Então, aqui a gente tem uma carreira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carreiras, tá? E agora vamos para a 20ª carreira. Então, eu faço uma correntinha. E a 20ª carreira, pessoal, a carreira de número 20, a gente vai fazer de forma diferente. Não vamos pegar aqui dentro do ponto, vamos pegar aqui, olha, pegando as duas alcinhas do ponto
e na alcinha de baixo. A alcinha de baixo a gente vai pegar do mesmo jeito, tá? E vou marcar esse primeiro ponto. Olha, venho para o próximo ponto, pego nas duas alcinhas dele. A gente tá fazendo dessa forma para fechar aqui, pessoal. Estão vendo um degrau que tem aqui? Então, dessa forma, a gente fecha esse degrau. Olha, dentro aqui, né? Pegando as duas alcinhas e aqui embaixo. Eu vou fazer os 12 pontos baixos. Vou pegar aqui no último ponto, ó. Então, a nossa base está pronta. Olha como fica o outro lado. O início, né? Agora as medidas. A minha base ficou medindo 22 centímetros e meio por 10,5 de largura. E a base fica firme. Olha a espessura. Como eu falei, esse ponto é maravilhoso para dar estrutura para a base, pessoal. Agora, a gente vai fazer o acabamento da base e vamos fazer um contorno desse lado, aqui, até o ponto marcado. Agora, para fazer o contorno, aqui no canto, a gente vai precisar colocar 3 pontos, tá? Então, aqui está o 12º ponto desse lado. Eu vou encontrar aqui, pessoal, um cantinho para colocar esses 3 pontos. Então, eu vou pôr aqui, ó. Bem aqui no cantinho, tá? Olha, pegando nessas duas alcinhas, eu vou fazer 1, 2 e 3. Esses 3 pontos são para formar a curva. Então, eu fiz 1, 2, 3. Agora, a gente vai precisar distribuir 20 pontos desse lado, porque temos, né, 20 carreiras. Então, o primeiro ponto dos 20 eu vou colocar aqui mesmo, olha, bem do ladinho. Vou adaptar, né, porque a gente precisou fazer o canto aqui. E a partir de agora, eu vou colocar um ponto na direção das alcinhas atravessadas. Olha, dessas alcinhas, estão vendo? Então, já coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, um ponto para cada carreira, tá? Eu vou fazer assim até o final. Fiz 19 pontos e o 20º ponto eu vou colocar aqui. Então, completei os 20 pontos desse lado. Aqui no canto, eu também vou fazer 3 pontos para virar. Olha, eu vou introduzir a agulha aqui nesse cantinho, pegando essas duas alcinhas. E vou fazer 1, 2 e 3. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 3 pontos, igual a gente fez aqui, tá? Agora, desse lado, a gente vai distribuir os 12 pontos. Então, eu pego aqui o primeiro. Fiz os 12 pontos, aqui no canto a gente também vai adaptar, né, para colocar os 3 pontos. Então, eu vou pegar aqui, vou escolher um ponto. E vou fazer os 3 pontos.
Olha, fiz 1, 2, 3. Já vou escondendo essa pontinha para arrematar. E aqui eu vou distribuir 20 pontos até chegar aqui no ponto marcado. Então, o primeiro ponto eu vou pôr aqui. O segundo ponto eu vou colocar aqui. Eu vou pegar na direção dessas alcinhas atravessadas também, igual a gente fez lá do outro lado, tá? Estou chegando ao final, vou colocar o 20º ponto aqui. Então, distribuí aqui os 20 pontos e cheguei ao final, né? Aqui no final, a gente precisa colocar também os 3 pontos da virada. Então, eu vou adaptar aqui no cantinho, vou pegar aqui. Olha, aqui no canto eu vou colocar os 3, né? 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Então, vamos encerrar a carreira, a gente vai encerrar em cima desse ponto que tá marcado. Pegando aqui, pessoal, na alcinha de trás, estão vendo? Olha, na alcinha de trás, e vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos apertar bem esse ponto baixíssimo, para ele não aparecer. E vamos fazer uma correntinha, tá? E dentro desse mesmo ponto, a gente vai voltar e já fazer o primeiro ponto da próxima carreira. Um ponto baixo, tá? Olha, fizemos então um ponto baixo. E essa alcinha, pessoal, aqui de baixo, a gente vai marcar desse ponto. Olha, fica bem escondidinha e é assim mesmo, tá? Ó, marquei essa alcinha. Olha, e vou marcar esse primeiro ponto baixo também, tá? Olha, e até aqui a nossa base está assim. Agora, eu vou fazer uma carreira completa de pontos baixos, pegando aqui nas alcinhas de trás. Ó, vou pegando nas alcinhas de trás. Por toda a carreira, a gente não vai fazer aumentos, tá? Apenas ponto sobre ponto. Olha, já trabalhei toda a carreira, fiz também 76 pontos, trabalhei o último ponto, agora eu vou encerrar em cima do primeiro ponto. Com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e volto nesse mesmo ponto e coloco um ponto baixo. Esse primeiro ponto eu vou marcar. E agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, pegando nas duas alcinhas do ponto. Cheguei ao final da carreira, fiz também, né, um total de 76 pontos. Agora a gente vai encerrar. A gente vai encerrar em cima aqui do primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Vou ajustar o fio. Então, ficou assim, pessoal, olha, já tá pegando forma, né? Já tá subindo aqui as laterais da bolsa. E a partir dessa carreira, a gente vai dar início ao belíssimo ponto colmeia. Então, a gente vai fazer dessa forma. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Olha, eu vou virar, tá? Agora, no mesmo lugar que eu fiz a correntinha, eu vou inserir a agulha e vou fazer um ponto baixo, olha. É o meu primeiro ponto da carreira, então eu vou marcar. Agora, aqui na direção do próximo ponto, aqui está o próximo ponto. Eu não vou pegar aqui em cima, nem na base dele, eu venho na base da carreira anterior, estão vendo, ó? 1, 2 carreiras, eu venho na base, olha, bem de pertinho. Aqui não, aqui também não, eu venho aqui.
e vou sair aqui do outro lado, acima dessa alcinha atravessada, daquelas alcinhas que a gente deixou no início aqui dessa primeira carreira da subida da lateral, né? Tem as alcinhas aqui. Então, ficou assim. Agora, trago o fio e faço um ponto alongado. Eu preciso da altura, tá, pessoal? Tem que trazer o fio até cá em cima. E finalizo o ponto. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alongado. Então, eu venho aqui na base, olha, saio aqui do outro lado, em cima dessa alcinha, dou altura e finalizo o ponto. E no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alongado. Vou mostrar para vocês aqui atrás, ó. Esse é o lado da frente da bolsa, né? Então, aqui do outro lado, se você tiver dúvida, basta olhar aqui atrás. A gente vai trabalhar um alongado, vamos pular uma alcinha, vamos trabalhar um ponto alongado aqui na alcinha. Na próxima alcinha, onde tem o ponto baixo, ela fica vaga. Na próxima alcinha, um ponto alongado. Então, sempre a gente vai trabalhar intercalando, estão vendo? E eu vou seguir aqui no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alongado. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um alongado. Um ponto baixo. Um ponto alongado. Um ponto baixo, um ponto alongado, vamos trabalhar assim por toda a carreira. Olha do outro lado. Olha como a gente vai pulando, estão vendo? Vou adiantar essa carreira, quando chegar ao final eu volto com vocês. Estou chegando ao final da carreira. Olha como ficou. Aqui do outro lado, né? Sempre pulando uma alcinha no meio. Então, eu fiz aqui um ponto baixo, o último ponto será, na direção desse ponto, um ponto alongado, olha. E como iniciamos com um ponto baixo, temos aqui um ponto alongado, porque estamos intercalando. Tiro o marcador e vou encerrar em cima desse primeiro ponto, que é um ponto baixo, com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e viro meu trabalho para o lado direito. E aqui do lado direito, a gente já vai iniciar com um ponto alongado, só que um pouco diferente. Estão vendo aqui as duas alças formam um V do ponto alongado da carreira anterior? Eu vou pegar, pessoal, na alça de fora, olha, e na alça de fora desse outro ponto aqui. Assim. Vou laçar o fio, passando aqui por baixo, vou dar altura e finalizar o ponto. Então, esse foi o meu primeiro ponto alongado, só que um pouco diferente, né? No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, que é esse ponto aqui, a gente vai trabalhar pegando na alça de fora do V aqui do ponto, e na alça de fora do outro ponto. Trago o fio aqui por baixo, dou altura e finalizo o ponto.
No próximo ponto, olha, um ponto baixo. Próximo ponto, pego aqui na alça de fora, com a alça de fora aqui do outro ponto, trago o fio, dou altura, finalizo o ponto. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, pegando aqui por baixo das alças. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, pegando aqui nas alcinhas de fora. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo, pegando nas alcinhas de fora. E assim a gente vai trabalhar por toda a carreira. Olha, vou adiantar essa carreira, quando chegar ao final eu volto com vocês. Estou chegando ao final da carreira. Vou trabalhar aqui os últimos pontos, então eu fiz um ponto baixo, agora pego na alça de fora de um lado e do outro, trago o fio, finalizo o ponto. A gente iniciou com um ponto alongado, então eu vou finalizar com um ponto baixo. Sempre será do mesmo jeito, tá, pessoal? Cada carreira. Ó, ponto baixo, tiro o marcador, faço uma corrente, viro o meu trabalho e vou fazer um ponto baixo em cima do ponto alongado. Olha, aqui está o ponto alongado, vou pegar em cima dele e vou fazer um ponto baixo. Esse é meu primeiro ponto, então eu vou marcar. Sempre que a gente trabalhar aqui pelo lado de dentro da carreira, a gente vai iniciar com um ponto baixo, sempre, até o final, tá? Agora venho aqui na direção do ponto baixo e vou fazer um ponto alongado. E eu vou pegar aqui. Então, vendo o Vzinho do ponto baixo, eu vou introduzir a agulha aqui na base dele e vou sair aqui. Só que eu preciso sair entre as alças, olha, assim, tá? Olha, veja que forma tipo um A e eu vou sair aqui dentro, olha. E vou trazer o fio. Dou altura e finalizo o ponto. No próximo ponto, eu tenho um ponto alongado, então eu vou fazer um ponto baixo. A gente continua intercalando. E no próximo ponto, eu tenho um ponto baixo, então eu venho na base aqui e vou fazer um ponto alongado. Preciso sair aqui entre as alças de trás, tá? Trago o fio, dou altura, finalizo o ponto. E no próximo ponto, onde tenho um ponto alongado, faço um ponto baixo. No próximo ponto, na direção do ponto baixo, eu vou fazer um ponto alongado. Vou pegar aqui e preciso sair aqui, entre as perninhas ali atrás. Dou altura e finalizo o ponto. Vou mostrar aqui para vocês bem certinho onde a gente vai introduzir a agulha. Estão vendo aqui o Vzinho do ponto baixo? Entre essas duas alcinhas atravessadas, a gente sempre vai introduzir aqui, para fazer o alongado. Aqui, 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 tá? Onde eu tenho um alongado, um ponto baixo. Onde eu tenho um ponto baixo, um alongado. E a gente sempre vai conferir se tá saindo certinho aqui atrás, tá? E assim eu vou trabalhar por toda a carreira. Estou chegando ao final da carreira, fiz um ponto baixo.
Agora, aqui ao lado do ponto alongado, né, na direção do ponto baixo, eu vou inserir a agulha e vou sair aqui dentro da última, e vou sair aqui dentro das últimas alcinhas. Trago o fio e faço, né, o ponto alongado. Nós iniciamos com um ponto baixo e finalizamos com um ponto alongado, porque estamos, né, intercalando. Tiro o marcador e vou encerrar em cima do ponto baixo com um ponto baixíssimo. E ficou assim essa carreira. Agora, faço uma corrente para virar e vou iniciar com um ponto alongado. Então, eu pego aqui na alça de fora, de um lado e do outro, trago e finalizo o ponto. Vou marcar esse ponto, é meu primeiro ponto, né, um ponto alongado. No próximo ponto, um ponto baixo. A partir de agora, pessoal, serão carreiras de repetições, então já fica bem mais fácil. Ó, um ponto baixo, um ponto, né, alongado, pegando ali nas alças de fora. Olha o desenho, como já está ficando. Então, eu vou adiantar essa carreira para a gente encerrar e iniciar a próxima para vocês memorizarem bem, tá? Estou chegando ao final da carreira. Fiz um ponto baixo, agora eu vou fazer um ponto alongado, pegando aqui nas alças de fora. Agora, faço um ponto baixo. Então, iniciamos com um ponto alongado, finalizamos com um ponto baixo. Sempre será assim quando a gente estiver trabalhando aqui do lado de fora. A gente vai iniciar com alongado e vamos finalizar com um ponto baixo. Para encerrar a carreira, eu vou pegar aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente e viro o meu trabalho. Aqui atrás eu tenho um ponto alongado, então vou fazer um ponto baixo em cima dele e vou marcar o primeiro ponto. Sempre será assim também quando a gente trabalhar aqui pela parte de dentro, tá? Então, fiz um ponto baixo, aqui em cima do ponto baixo eu vou fazer um alongado, pegando aqui naquele ponto que eu já mostrei pra vocês. E sempre saindo aqui atrás entre as perninhas, tá? Trago o fio e finalizo o ponto. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto alongado. Próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto alongado. Sempre conferindo ali atrás, tá? A gente sempre vai conferir para ver se tá realmente aqui entre as perninhas atrás, tá? Então, a partir de agora, então eu vou continuar fazendo esse padrão, tá? Vou fazer aqui algumas carreiras. Ao final, eu volto para mostrar para vocês. Já adiantei algumas carreiras e estou chegando ao final. Então, vou fazer os últimos pontos. Um ponto alongado e o último ponto, um ponto baixo, porque iniciamos, né, com o ponto alongado. Vou tirar o marcador e encerrar aqui com um ponto baixíssimo. Olha, eu vou contar dentro das colmeias para vocês terem uma noção, tá? Então, eu vou começar desde aqui, onde eu tenho só a metade, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou considerar que fiz 7 carreiras com as colmeias, tá? Por dentro ficou assim. O arremate, ele vai andando assim para o lado, olha, fica bem discreto. Aparece só um pouco aqui por dentro, mas do lado direito da bolsa fica imperceptível. Aqui está o outro lado, a parte do fundo. Encerrei com ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente. Essa corrente é o meu primeiro ponto. Agora a gente vai fazer umas voltas de contorno, tá? E a gente vai fazer o ponto baixo X. O ponto X, ele é muito fácil de fazer e deixa a sua peça mais alinhada, com mais estrutura também. Então, para fazer o ponto baixo X, a gente vai inserir a agulha. Aqui está o próximo ponto, né? Vamos inserir a agulha e trazer o fio assim, pessoal, com o ganchinho da agulha para baixo. Então, no caso, a gente vai arrastar o fio, ó, e trazer, e finalizar o ponto. Próximo ponto, vou inserir a agulha. Normalmente, a gente pega o fio assim, né? Ó. Para formar o ponto X, a gente só vai arrastar. Olha, eu vou inserir a agulha e vou trazer esse fio aqui para frente. Insiro a agulha e trago o fio para frente. Muito simples, né, pessoal? É só pegar o jeitinho e ir fazendo. Ele fica mais apertadinho o ponto. Olha, ele vai formando uns xizinhos, estão vendo? Então, eu vou trabalhar assim por toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, trabalhei o último ponto. Tiro o marcador e vamos encerrar de forma diferente. Vou dar um espacinho no fio, pulo a correntinha inicial, né, que era o ponto marcado. Vou inserir a agulha de trás para frente aqui no segundo ponto, no primeiro ponto baixo X. Levo essa alcinha lá para trás. Agora eu vou inserir a agulha aqui embaixo dessa alça. Vou ajustar o fio. Laço, trago esse fio aqui para frente e faço uma correntinha. Marco essa correntinha, né, que é meu primeiro ponto. E sigo fazendo o ponto baixo X. Assim, tá? Eu vou fazer algumas carreiras e já volto para mostrar para vocês. Olha, já adiantei aqui minhas carreiras, fiz um total de 3, 1, 2, 3, cada carreira com 76 pontos, tá? E agora vamos encerrar a carreira. Dou um espaço no fio, tiro o marcador, pulo a correntinha, insiro a agulha aqui por trás desse primeiro ponto baixo, levo essa laçadinha lá para trás, assim. E agora a gente tem duas alcinhas aqui, né? Eu vou pegar em apenas uma alcinha, estão vendo? Olha, tenho duas, eu peguei apenas em uma, assim. E vou inserir aqui dentro da alça, normalmente, e vou ajustar esse ponto. Trago o fio e faço uma correntinha, olha. Estão vendo que ficou uma alcinha aqui embaixo? Essa é a intenção. Porque a gente vai fazer um contorno de pontos baixíssimos, pegando apenas nas alcinhas de cima, desse jeito, olha. Vou marcar esse primeiro ponto e vou fazer um baixíssimo para cada ponto de base, pegando apenas na alcinha de cima. Cheguei ao final da carreira, trabalhei o último ponto, vou dar um espaço no fio para cortar e arrematar. Vou pular esse primeiro ponto, venho aqui no segundo, de trás para frente, levo esse fio lá para trás, volto aqui dentro do último ponto, pegando nessa alça de baixo e saindo dentro dele, levo esse fio lá para trás,
ajusto o ponto, simulando aqui o acabamento do último ponto, formando o arremate invisível. Agora, aqui por dentro, eu vou caminhar com esse fio. Vou cortar e selar essa pontinha com a chama do isqueiro. E ficou assim. Agora, pessoal, a gente vai fazer um acabamento aqui no fundo. A gente vai fazer um contorno pegando nessas alcinhas com pontos baixíssimos, para a nossa bolsa ficar com um acabamento ainda mais bonito, mais profissional. Então, eu vou trazer esse fio. Não vou fazer correntinha, já venho para o próximo e faço um baixíssimo. Eu vou pegar nessas alcinhas e vou fazendo pontos baixíssimos. Vai fazer toda a diferença esse acabamento aqui no fundo da bolsa, vocês vão ver. Cheguei ao final, já trabalhei toda a carreira. Agora eu vou dar um espaço no fio para cortar e arrematar. Para arrematar, eu vou pular aqui o primeiro ponto, venho no segundo. Pegando nas duas alcinhas, levo esse fiozinho lá para trás. Agora venho por dentro desse último ponto, pegando nessas duas alcinhas, saindo dentro do último ponto. Levo essa pontinha para cima, para simular aqui o acabamento, né? E formar o arremate invisível. Agora, a gente vai esconder essa ponta aqui por dentro. Agora, trago essa pontinha aqui para dentro. Vou esconder essa ponta aqui também, do mesmo jeito, e vou levar lá para dentro. Olha, pessoal, eu cortei e selei com a chama do isqueiro aqui por dentro. Eu não filmei porque ficou muito difícil a posição, tá? E o contorno ficou com esse acabamento maravilhoso, super profissional. Olha. Que fundo perfeito, pessoal. Além de lindo, ele é bem estruturado. Agora, vamos fazer as alças de mão. Então, para fazer a primeira alça, eu vou fazer 55 correntinhas, bem apertadinhas, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 55 correntinhas e ficaram medindo 34 centímetros. Essa alça, pessoal, é uma alça tubular muito bonita e também muito fácil de fazer. Particularmente, é um modelo que eu gosto muito. Fica com acabamento bem alinhado, bem retinha, vocês vão ver. Vale muito a pena fazer essa alça, além de ser muito fácil. Então, para iniciar, eu vou pular a primeira correntinha e venho na segunda, pegando aqui na alcinha de cima, pego na de cima e faço o primeiro ponto baixíssimo. Vou marcar esse primeiro ponto e agora eu sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada alcinha. Lembrando que eu vou trabalhar essa alça com os pontinhos mais apertados, porque eu quero que a alça fique bem firme, tá, gente? Então, por isso, a gente vai trabalhar assim, olha, com um pontinho bem justinho, para a alça ficar bem bonita. E sempre procurar fazer o ponto na mesma medida do outro, olha. Com a mesma tensão de ponto do início ao fim. Porque o crochê, pessoal, é igual a letra, igual a escrita. Se você caprichar, a sua letra sai bonita. Da mesma forma, se você caprichar na hora de fazer cada ponto, o seu trabalho vai ficar bem mais bonito, né, com acabamento mais perfeito. Então, o crochê não é diferente. A gente tem que caprichar em cada ponto. Então, eu vou fazer assim, um ponto baixíssimo para cada ponto de base,
Estou chegando ao final, vou trabalhar o último ponto e vou trazer essa pontinha aqui para frente para a gente já arrematar, tá? Agora, aqui do outro lado, a gente vai pegar nessas outras alcinhas, olha, a gente vai voltar pegando aqui nas outras alcinhas das correntinhas. Ponto a ponto e sempre deixando os pontinhos assim mais apertadinhos, tá? E o fiozinho a gente já tá arrematando aqui, ó. Vou trabalhar assim, pessoal, até o marcador. Quando chegar o marcador, eu volto com vocês. Vou trabalhar aqui o último ponto e cheguei no ponto marcado. Tiro esse marcador e pego aqui na alcinha de cima, né? A gente sempre vai pegar nas alcinhas de cima. Marco esse primeiro ponto e continuo. Pegando aqui na alcinha de cima, né, dos pontos. Estamos na segunda carreira. A gente vai precisar de 4 carreiras, tá? Então, vou adiantar aqui as minhas carreiras e já volto com vocês. Olha, já trabalhei as 4 carreiras, 1, 2, 3, 4, e ficou assim. Agora, eu vou dar um espaço no fio, aqui está o primeiro ponto, né? E aqui está o último ponto. Vou dar um espaço no fio e vou deixar, pessoal, um tanto para costurar. Então, eu vou cortar aqui o dobro da medida da minha alça. Então, eu vou medir assim, ó. Venho até o final e volto até o começo. Então, ainda tá faltando. Tem o dobro do comprimento. Agora sim eu vou cortar. Vou usar uma agulha de tapeceiro. Tiro esse marcador. Agora a gente vai fechar a alça assim. Essa alça é muito fácil, né, pessoal? Muito fácil, muito prática. Venho aqui do lado, aqui está o primeiro ponto, né? Venho aqui do lado e saio aqui no outro ponto. Pego de um lado e do outro. Olha, pegando sempre na alcinha de cima, tá? Estou chegando ao final. Vou costurar aqui os últimos pontos. Agora eu vou fazer um nozinho. Assim. Vou inserir a agulha lá pra dentro. Agora é só cortar. E a nossa alça está prontinha. Olha que perfeição, pessoal. Essa alça é maravilhosa. E depois de pronta, ficou medindo 34 centímetros. Nós vamos precisar de 2 alças iguais, eu já adiantei a outra. Para costurar as alças e encontrar o ponto certo, eu vou ensinar para vocês uma maneira prática e rápida. Então, a gente vai localizar os pontos aqui, olha, das extremidades, dobrando a bolsa dessa forma. Estão vendo? Olha, bem alinhada, bem retinha, você vai encontrar os pontos aqui dessas extremidades. Olha, encontrei o ponto desse lado, é esse ponto que fica aqui no cantinho. Marco esse ponto e também o ponto que aparece no canto do outro lado, olha. É esse ponto. Depois de marcar esses pontos, a gente vai dobrar ao contrário, olha, assim, tá? De modo que esses 2 marcadores se encontrem. E vamos encontrar, dessa forma, as outras extremidades.
Encontrei o ponto aqui no canto, vou marcar esse ponto. Aqui do outro lado também. Então, encontramos aqui 4 pontos, só que a gente precisa costurar a alça aqui. Então, para encontrar esse outro ponto, a gente também vai encostar um marcador no outro, olha. E dessa forma, a gente encontra o ponto central entre os marcadores. Então, encontrei aqui o ponto para costurar a alça. Agora, a gente vai encontrar os outros pontos. Marcador com marcador, na mesma direção. E aqui está o ponto. Olha, pessoal, essa forma é bem prática, a gente não precisa ficar contando ponto e nem precisa medir. Agora que já marcamos onde vamos costurar a alça, a gente pode remover esses marcadores. Então, ficou assim, onde vamos costurar as alças. Para costurar, eu vou usar agulha comum de costura e linha de nylon. Essa é a numeração. É a linha invisível, pessoal, para não aparecer, tá? Mas, se você não tiver essa linha, você pode usar uma linha da mesma cor da bolsa. Agora, a posição da alça. Aqui está a parte onde a gente iniciou, né? Onde estão as correntinhas. Essa parte a gente vai deixar para cima. E onde a gente costurou com a agulha de tapeceiro, pessoal, aqui está, olha, só você localizar onde você costurou. Essa parte a gente vai deixar para baixo. É muito importante que você arrume a sua alça, assim, para ela não ficar torcida, tá? Então, a gente vai deixar a alça bem retinha, bem alinhada, porque vai fazer toda a diferença no acabamento da bolsa, tá? Vamos posicionar aqui na direção dos marcadores. Nessa hora, se você quiser fazer um ajuste, você pode. Por exemplo, aqui o marcador está no centro da alça, né? Aqui está o centro dessa lateral e aqui está o ponto marcado. Se você quiser, você pode ajustar, colocar um pouquinho mais para dentro, estão vendo, ó? Pode fazer assim também. Dependendo do tamanho da tua bolsa, você pode colocar mais para fora. Nessa hora que a gente já sabe o ponto certo, aí fica a seu gosto o ajuste da posição da alça. Porém, a alça sempre bem alinhada aqui os pontos, olha, para o trabalho ficar perfeito. Aqui na parte de dentro, pessoal, a gente vai posicionar aqui, ó. Nessa hora também você pode ajustar. Aqui está o acabamento, né, da parte de cima e os pontos colmeia. Então, você pode colocar um pouquinho mais para baixo, dependendo do tamanho da tua alça, ou na direção aqui dessas 3 carreiras de pontos baixos, tá? Assim, ó. Eu vou pôr mais ou menos assim. E a minha alça, eu vou ajustar levemente um pouquinho para dentro, tá? Um pouquinho para dentro aqui dos pontos marcados. E a gente vai segurar assim, pessoal. Vou mostrar aqui por dentro, olha. Posicionei a minha alça. Se você quiser, pode usar alfinete também. Olha, e a gente vai dobrar a bolsa assim, de modo que abrace essa alça, tá? Para iniciar a costura. Olha, prendi com alfinetes. Por dentro fica assim. E agora é só iniciar a costura. Com cuidado para a linha não ficar aparecendo, tá? Então, eu vou prender aqui a linha, aqui por dentro. Agora eu vou tirar esses alfinetes e vou costurar. Como eu falei, o importante é não aparecer a linha, tá? Olha, eu pego aqui na parte do corpo da bolsa e também por dentro da alça. Olha, a agulha passa aqui dentro dessa alça, tá? Então, o corpo da bolsa vai abraçar essa alça. Puxo para ficar bem firme e vou descendo.
Vamos procurar introduzir a agulha bem próximo de onde a linha está saindo, tá? Ó. Essa parte aqui da costura, pessoal, vocês vão costurar também até por aqui assim, para ficar aparecendo aqui o detalhe desse formato que é muito bonito. Olha, essa parte aqui da alça, né? Então, vocês podem costurar até aqui assim, mais ou menos. Eu já terminei, eu vou arrematar aqui a linha e já volto com vocês. E vou costurar o outro lado do mesmo jeito e também já vou adiantar a outra alça. Para arrematar, a gente vai fazer assim. Então, eu costurei até aqui assim, mais ou menos. Vou fazer um nó. Vou atravessar a agulha aqui por dentro. E vou cortar o fio. Olha, só isso, tá? Alças costuradas. E ficou assim. Agora, vamos fazer a aba, a tampa da bolsa. Para isso, eu fiz 8 correntinhas. Agora, pulo a primeira correntinha, venho na segunda, pegando aqui na alça de cima. A gente vai fazer o mesmo ponto que a gente fez na base da bolsa, tá? Então, é o mesmo ponto, é o ponto baixo dobrado. Fiz 7 pontos baixos, agora faço uma corrente, estou fazendo esses pontos mais apertadinhos, tá, pessoal? Ó, vou fazer do mesmo jeito, pego na alcinha de cima, na alcinha aqui de baixo. Cheguei aqui no último ponto. Fiz 7 pontos baixos, uma corrente e volto fazendo as carreiras. Eu vou adiantar o meu trabalho, tá? Vou fazer algumas carreiras e já volto para mostrar para vocês. Já adiantei as carreiras e vamos contar, olha, com essa pontinha virada para cá, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá, pessoal? Vou considerar 11 carreiras, cada carreira com 7 pontos baixos dobrado. Agora, a gente vai fazer um contorno até aqui. Vou marcar esse primeiro ponto só pra gente saber que a gente vai contornar até aqui. Então, não faço corrente, venho direto aqui nessa alcinha. Estão vendo que aqui nas laterais aparecem umas alcinhas no topo aqui do cantinho, pessoal, olha. A gente vai pegar nelas, tá? Então, eu venho aqui na primeira alcinha, faço um baixíssimo. A gente vai fazer baixíssimos, tá? Estamos fazendo aqui o acabamento da aba. Olha, pego nas alcinhas e faço baixíssimo. Vai ficar meio repuxadinho, mas essa é a intenção para formar esse acabamento, tá, pessoal? Para ficar mais boleado. Aqui no cantinho, trago essa pontinha para trás. Aqui no finalzinho desse lado, eu vou fazer uma correntinha. E venho aqui, olha, estão vendo essas alcinhas atravessadas? A gente vai inserir a agulha aqui, tá? Assim. Fiz aqui o último ponto desse lado, não precisa fazer correntinha e venho direto para as alcinhas, fazendo os pontos baixíssimos. Vou fazer assim até o marcador. Cheguei no ponto marcado, aqui nesse ponto marcado, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio para arrematar. Olha, ficou assim. Vou arrumar aqui o cantinho. Esse fio eu vou esconder, pessoal, aqui embaixo.
E essa pontinha também eu vou arrematar aqui por baixo, cortar o excesso e selar com a chama do isqueiro. Ficou medindo 14 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura. Agora, vamos costurar a aba, né, a tampa aqui na bolsa. Eu vou costurar, pessoal, pelo lado de dentro, olha. Estão vendo aqui a medida, que é a fileira das 3 carreiras de pontos baixos? A gente vai costurar aqui, na medida das 3 carreiras, tá? Só que pelo lado de dentro, estão vendo? E a gente vai passar uma costura com a linha invisível, né? A linha de nylon, aquela que a gente já usou para costurar as alças. E vamos fazer assim, olha, costurar no formato de um quadrado para ficar bem firme, tá? Já costurei a tampa e ficou assim, aqui por dentro. E aqui na parte de trás ficou assim. Agora, eu vou costurar esse botão imantado com base em couro ecológico. Esse botão é da Leider Acessórios, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Já costurei aqui o botão e também já costurei a minha etiqueta. Agora, vamos fazer a alça de ombro, né? Ou a alça tiracolo. E para isso, a gente vai precisar de 2 mosquetões. Eu vou deixar a lista de materiais completo aqui na descrição do vídeo e também o link dos materiais. Então, vou iniciar prendendo aqui o fio. Faço um ponto baixo. Vou ajustar o pontinho. Esse primeiro ponto a gente não conta. Vamos contar a partir desse. Então, eu fiz 1, 2, 3 e 4. Vou puxar essa pontinha. Olha. 1, 2, 3, 4. Essa pontinha inicial a gente já pode cortar e selar com a chama do isqueiro para arrematar. Agora, faço uma corrente e vou para a próxima carreira. Vou pegar aqui na perninha de fora do ponto, faço um ponto baixo, pegando nas perninhas de fora, vamos fazer 4 pontos baixos. Vamos fazer esses pontinhos também apertadinho, tá? Assim, olha, para ficar bem bonito. Então, eu fiz a segunda carreira, faço uma corrente e nós vamos fazer o ponto baixo dobrado, o mesmo ponto que a gente fez na base da bolsa e na tampa. Pego aqui e na alcinha da carreira anterior. Então, eu nem vou mostrar muito, pessoal, aqui, porque é o mesmo ponto. Olha. Vou fazendo umas carreiras, pode fazer até o tamanho que você preferir. Eu vou adiantar aqui as minhas carreiras e depois eu volto para mostrar para vocês a medida, tá? Olha, terminei a alça. Ficou desse tamanho, pessoal, ficou desse tamanho porque o fio acabou. Então, 340 metros, dá para fazer a bolsa inteira com as alças, a tampa, e dá para fazer a alça de ombro, né? No tamanho de 60 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura. Agora, eu vou trazer o fio aqui para frente, vou usar uma agulha de tapeceiro para prender o mosquetão desse lado. Então, vou posicionar o mosquetão aqui, vou passar a agulha por baixo e pegar aqui na alcinha de fora, aquela alcinha que a gente pegava para fazer os pontos. Próximo ponto, próxima alcinha aqui embaixo, ó.
Agora, para reforçar, pessoal, e ficar mais parecido com esse lado, eu vou voltar repetindo, olha, o mesmo ponto. Agora eu vou esconder o fio aqui por baixo. E então ficou assim a nossa alça. E a bolsa já está prontinha. Me diz nos comentários o que vocês acharam. Esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até o final. Tchau e até o próximo vídeo.